Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos, que terá dois vídeos hoje, se tudo der certo. O primeiro está saindo agora, no fim da manhã, na verdade, começo de tarde. E depois eu tenho um outro tema já preparado para fazer, a não ser que aconteça alguma notícia bombástica, e aí eu tenho que mudar. Enquanto isso, vamos falar de estatísticas, porque ontem eu estava com uma ideia na cabeça e procurei os números do campeonato para prová-la certa ou para descartá-la, né, jogar no lixo tal ideia. Acabei, na minha concepção, pelo menos, provando que ela estava certa. Por que o Santos é o oitavo colocado no campeonato? Porque os jogadores estão produzindo mais ou menos por aí nos rankings individuais? Porque o Santos está produzindo por aí mais ou menos nos rankings coletivos? Eu achei que sim, e de fato sim. Poucos jogadores do Santos têm ótimos números do campeonato e quando eles aparecem no top 10 de, sei lá, dribles, de defesas, é mais ou menos por ali. Sempre ali em sétimo, oitavo, nono lugar, e é isso que eu vim mostrar para vocês. Os jogadores têm bons números, você ficar no top 10 individual é ótimo, mas é mais ou menos por ali. Sempre tem alguém melhor dos times mais fortes, principalmente o Scarpa, que basicamente lidera todos os quesitos do campeonato. E lá para baixo estão os jogadores de times mais fracos mesmo. O Santos aparece com seus destaques, espelhando sua posição no Campeonato Brasileiro, que é o oitavo lugar de momento. Então, eu trouxe algumas dessas estatísticas para a gente analisar por que o Santos está por ali na tabela do momento. Coletivamente, é importante a gente citar que o Santos ainda é a segunda melhor defesa do campeonato. Tomou 20 gols, está só atrás do Palmeiras, que tomou só 15, e está empatado com o Flamengo, que também tomou 20. A diferença é que o Santos só fez 27, não tem um ataque tão bom para quem está lá em cima, se eu não me engano, é o segundo pior entre os 10 primeiros colocados. Ou seja, está ali, mais ou menos onde o Santos está. Oitavo, nono lugar, é onde o Santos tem rodado algumas rodadas. Rodado algumas rodadas é ótimo. Tem ficado algumas rodadas. E a defesa que de fato sustenta o time lá em cima. O ataque, em termos de gols, nem tanto. Coletivamente ainda é o oitavo melhor em desarmes, né? É o oitavo time com mais desarmes, ou seja, tá ali exatamente na tabela do campeonato. É o oitavo que mais finaliza, ou seja, tá ali também no oitavo lugar, tal como na tabela do campeonato. E é o oitavo que mais dá assistências para gol. Ou seja, o Santos espelha a sua campanha nos números, né? Enquanto Palmeiras, Flamengo, Galo, Corinthians, Fluminense revezam na liderança em outras estatísticas, o Santos está ali. É o oitavo em desarmes, é o oitavo no campeonato, é o oitavo em chutes, é o oitavo em passes para gol, tá ali sempre rondando essa posição. E é o nono em interceptações e é o nono em rebatidas, algo que eu falei, né, sobre o Bauer, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais nos números individuais. O Santos defensivamente intercepta exatamente na sua posição no campeonato, rebate bolas chutadas ao gol exatamente na sua posição no campeonato. O Santos é um time hoje de oitavo lugar mesmo. O Santos tá por ali. Coletivamente, os seus números justificam o oitavo lugar. Não é surpresa, não é algo negativo, é a realidade do Santos. Coletivamente, o Santos tem duas posições muito boas também. É o segundo em defesas, parabéns João Paulo, parabéns o John, que tem aquele jogo em Itaquera. E é o primeiro em dribles, parabéns Ângelo e parabéns Lucas Braga, daqui a pouco eu falo porque parabéns para os dois, vou trazer os dados também. Mas é o time que mais dribla no campeonato, graças a Lucas e graças a Ângelo. Vocês vão entender por quê. Muito bem, então vamos para esses dados individuais. Marcos Leonardo é o sétimo jogador com mais finalizações certas. Tem gente acima dele nos times melhores do campeonato, que estão na lista individual, mas ele ali é o sétimo. É onde o Santos está, mais ou menos. São 23 chutes certos. O Cano é o líder com 33, como eu falei, é alguém que está acima na tabela. E no total de finalizações, o Marcos é o quinto, com 56. O líder, que é o Scarpa, tem 72 finalizações no campeonato já. Ou seja, o Marcos está por ali, brigando, mas briga sozinho, né? Ele briga sozinho contra jogadores dos times que estão acima do Santos. Desarmes. O sexto no ranking geral é Rodrigo Fernandes, com 43 desarmes corretos no campeonato. Estou falando de tentativas, tá? São desarmes feitos de forma correta, sem falta, roubando a bola. O líder é o Gabriel, do Inter, que tem 62. De novo, o líder é alguém que está num time que está acima do Santos, o Inter venceu o Avaí e está ali colado no G4, e o Rodrigo sozinho nos desarmes ali no top 10, mais ou menos na posição Santos de momento. Em cruzamentos certos, nono colocado, Lucas Pires, tem 27. O líder, o Scarpa, com 65 cruzamentos certos. Meu Deus do céu. Claro que o Lucas tem uns jogos a menos aí, porque está lesionado há algum tempo,
mas é uma distância enorme, né, para o Scarpa, que, se não me engano, o segundo colocado nem 40 cruzamentos certos tem, o Scarpa tem 65, é absurdo, e o Lucas é o nono colocado, ou seja, na posição Santos ali no campeonato. Agora, dribles, o Santos se destaca, né, como eu falei, é o líder. O terceiro é o Lucas Braga, com 29, e o sexto é o Ângelo, com 24. Na média, o Ângelo tem mais dribles, porque tem 1,7 por jogo contra 1,39 do Braga. Claro, o Ângelo jogou menos partidas do que o Braga, que é titular sempre, mas os dois estão ali no top 10, não à toa o Santos é o líder. Voltando à posição Santos, né, em viradas de jogo corretas, o sétimo colocado é o jogador do Santos, é o Maicon, com 15. O líder é o Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, com 24. Ou seja, o sétimo melhor jogador em viradas de jogo é o Maicon. Se você viu o vídeo, ontem do Soteldo, eu cito isso, como o Santos depende muito do Maicon e do Rodrigo Fernandes virando bolas. E o Maicon tá lá, no sétimo lugar, mais ou menos a posição do Santos no campeonato. O Maicon aparece na lista individual. O décimo em assistências é o Ângelo, o único do Santos no top 10. Ele tem 4 assistências corretas, o líder é o Scarpa. E o Ângelo tem poucos minutos, né? O Ângelo entra só no segundo tempo, quase nunca é titular, e mesmo assim está no top 10. Tem o dobro do segundo colocado do Santos, que é o Julio, com 2. Outros jogadores do Santos, incluindo o Soteldo, só tem uma. O Ângelo tem 4. Mas o Ângelo não passa a bola, muitos dizem. E é o único do Santos no top 10. E é o décimo, ou seja, está mais ou menos ali na posição Santos, como eu venho dizendo. O João Paulo, claro, vai um pouco para cima, ele é o quinto melhor em quantidade de defesas, ele tem 61 no campeonato. O João Ricardo, goleiro do Ceará, tem 69, o segundo é o Tadeu. O João Paulo está naquele bolo ali. Claro que goleiros de times bem fracos costumam aparecer lá em cima, porque você está tomando chute o tempo inteiro. E o Santos toma o chute o tempo inteiro. É que o João Paulo é tão bom, a defesa, apesar desses números, é tão boa que o Santos consegue se manter lá em cima. O João Paulo é muito causador dessa posição do Santos. Agora, números bons também, mais acima do que o simplesmente oitavo, sétimo lugar, são os de Bauerman e Maicon individuais também. Por exemplo, em rebatidas, né, em bloqueios de chutes, o Maicon é o segundo, o Bauerman é o quarto na média. O Maicon fica bem na média porque jogou menos partidas. Em rebatidas, no total, o Bauerman também é o quarto, com 161. Até falei isso no pós-jogo, que o Bauerman com certeza era o líder do Santos nisso. Não tinha certeza se era o líder do brasileiro, mas estava ali no topo. E de fato, é o quarto. Todos esses dados, inclusive, são do SofaScore, só para não deixar. Mas são dados, não é nota nem nada, são dados estatísticos mesmo. É uma nota que o programa lá está dando. São os dados concretos. Então, tá tudo bem. O líder de rebatidas é o Éder Ferreira, do América, com 187. O Bauerman tem 161. Tá ali, tá em quarto lugar. Ou seja, você vê que quem lidera o Santos é o João Paulo e a dupla de zaga. Quem lidera o Santos é o João Paulo e a dupla de zaga. Qual o jogador que está mais perto disso nos dados estatísticos? É o Ângelo e é o Rodrigo Fernandes. São esses dois. Ou seja, mais um de defesa, somando 3, mais o goleiro. Dos 5 destaques individuais numéricos do Santos, 4 são de defesa e só o Ângelo, que sabe Deus por quê, é reserva. O vídeo da noite, se tudo der certo, é sobre isso também. É o outro. O Santos tem sido forte no campeonato dentro do possível por causa da sua defesa. Se o ataque bombar, bota o Ângelo, Lisca. Soteudinho, tem tudo para o Santos subir. Torçamos para isso. Mas enfim, acho que minha teoria estava certa. O Santos é o 8º lugar porque os seus jogadores individualmente rondam o 8º lugar nos rankings e coletivamente o Santos é o 8º em desarmes, 8º em finalizações, 8º em assistências, é 9º em interceptações, 9º em rebatidas, tá por ali, tá nessa posição. Se melhorar um pouquinho, tem tudo para o Santos crescer no campeonato. A gente reza para não piorar também. Madeira batida, obrigado, vídeo curtinho, amanhã a gente volta, tchau.